Sejam bem-vindos a mais um desenho. Hoje a gente vai estar desenhando o Neymar Júnior e eu queria mostrar para vocês essa técnica que eu utilizo para estar conseguindo reproduzir qualquer referência, qualquer imagem, tá? Vamos começar. Antes, um pouquinho eu queria só pedir para vocês darem uma curtida, se inscrever no canal, ficar ligado porque essa série já começou ontem. E todos os dias eu estou postando aqui um vídeo desenhando uma celebridade nova. Então, não esqueça de deixar também nos comentários a celebridade que você gostaria que eu desenhasse. Pode ser celebridade, jogador de futebol, qualquer pessoa aí que tenha uma referência acessível e que vocês gostariam de ver aqui nessa série. Bom, pessoal, vocês podem ver que eu comecei utilizando a técnica do grid, tá? Essa técnica, ela consiste em a gente fazer este quadriculado que vocês estão vendo. Tem que ser quadrados, né? Então, aqui eu utilizei 2,5 cm por 2,5 cm, 6 quadrados na vertical, 5 na horizontal, tá bom? Basicamente, gente, essa técnica vocês vão estar vendo que ela funciona como uma espécie de mapa visual. Em vez de tentar copiar a imagem inteira de uma vez, você divide ela em partes menores. Cada quadrado passa a ser como um pequeno pedaço da imagem. E isso facilita muito observar formas, ângulos e proporções. É uma técnica usada há muito tempo por artistas, ilustradores e estudantes de arte, justamente porque ajuda a reduzir erros de proporção, especialmente quando estamos trabalhando com retratos e estamos aprendendo a desenhar. Outra coisa interessante é que o grid pode ser usado de várias maneiras diferentes. Você pode usar para ampliar uma imagem, por exemplo, desenhando a mesma grade em uma escala maior no papel. Ou seja, aqui na referência vocês veem que são 5 quadradinhos na horizontal e 5 quadradinhos na vertical. O que vocês vão fazer é simplesmente, ao invés de fazer 2 centímetros ou 1 centímetro, né, caso você queira diminuir, você faz 3 centímetros, 4 centímetros de tamanho para os quadrados, tá? Então, ao invés de fazer 2 por 2, igual eu fiz aqui, faz 3 por 3, 4 por 4. Quanto maior, você vai estar ampliando ali a sua imagem de referência, tá bom? Bom, com o grid pronto, vocês perceberam que eu comecei pelo contorno principal do rosto. Eu gosto de começar pelos limites gerais da cabeça e conforme a gente vai fazendo todos esses contornos, a gente marca o maxilar, a orelha, né? Fazemos ali a linha do cabelo, a linha da testa e aí a gente começa a trabalhar com as feições do rosto, né? Com olhos, nariz, boca, tá? Uma dica importante aqui é sempre desenhar de forma leve nessa fase inicial. Linhas mais suaves permitem que você ajuste proporções sem deixar marcas muito fortes no papel. Com o contorno geral definido, eu começo a trabalhar nos elementos internos do rosto. Eu geralmente gosto de começar pelo nariz porque ele ocupa uma posição central no retrato e ajuda a organizar os outros elementos ao redor. Observando a referência do Neymar, a gente começa fazendo o nariz, a gente vai para a boca e muitas vezes em retratos realistas é melhor a gente sugerir as formas do que às vezes só desenhar o contorno ali que a gente está vendo, tá? Mas esse momento aqui eu uso para mapear todas as partes que são significativas no rosto e que vão tornar o Neymar reconhecível. Com a técnica do grid, isso fica muito mais fácil. Então, mesmo que você não saiba desenhar, você tenha dificuldades, só de você reduzir essa parte que você tem que estar copiando, que você tem que estar reproduzindo, já vai tornar o seu trabalho muito mais fácil, tá? Uma coisa que vocês podem prestar atenção é que eu me levo através da posição que aquela parte do rosto se encontra dentro dos quadrados. Então vamos lá.
Se eu sei que no quadrado central ali, onde tem o olho, ele pega um pouquinho desse quadrado do terceiro indo para a direita, terceiro descendo, né? A gente vê ali que ele pega a parte esquerda do olho direito do Neymar, o olho esquerdo aqui para a gente, né? Mas o que eu quero dizer é que essa pequena parte, eu dando um zoom aqui, ela está quase ali no centro da linha direita do quadrado. Então, ali a parte direita do quadradinho é onde o olho passa, e aí a gente vai enxergar em que parte dessa linha o olho está passando. Então, quando você olha para a referência, você identifica que essa parte do olho está passando um pouquinho abaixo da metade. Então, por exemplo, se eu ao invés de 5 quadradinhos por 6 quadradinhos fizesse o dobro, isso ia facilitar a minha vida? Sim, porque a gente está reduzindo ainda mais a área, a gente tem que repetir isso no grid, tá? Então, na nossa imagem de referência, a gente faz o grid e eu queria mostrar para vocês que, na verdade, para fazer o grid é muito simples. Vocês podem pegar qualquer imagem na internet e vocês têm aplicativos que conseguem transformar em grid da maneira que você quiser. Então, se você quer 5 por 6, 10 por 10, o que você quiser, esses aplicativos fazem para vocês. Então, eu vou deixar o aplicativo aqui também, para vocês darem uma olhada. O aplicativo que eu uso é esse que eu acabei de colocar na tela, tá? Chama Grid e nele você consegue importar qualquer imagem que tiver aí na sua galeria e você consegue colocar o grid da sua preferência, no tamanho da sua preferência. Então, para você que é mais iniciante, se você ao invés de fazer 5 por 6, você pode estar fazendo 10 por 12. E aí, isso vai facilitar bastante a sua leitura desse mapa visual que o grid oferece, tá? Então, aqui a gente já está sombreando, né, pessoal? Como é uma representação curta que eu coloco aqui no YouTube, eu não consigo colocar para vocês todos os aspectos técnicos, até porque eu preciso aumentar a velocidade do vídeo, porque nessa obra do Neymar me levou, acho que 1 hora e 10 minutos para ser feito, tá bom, pessoal? Então, seria aí uma aula completa. Quem sabe eu disponibilizo aí no futuro, né, num curso, alguma coisa assim. Mas, enfim. Gente, para sombrear, é transformar esse conjunto de linhas em um retrato com volume e profundidade. Eu começo identificando as áreas de sombra de maior alcance ali no rosto. Em vez de pensar em pequenos detalhes primeiro, eu gosto de observar as massas principais de luz e sombra. Isso me ajuda a construir uma base sólida para o restante do trabalho. Uma das primeiras áreas que começo a sombrear é ali a lateral do nariz. Normalmente o nariz projeta uma sombra suave para um dos lados, dependendo da direção da luz e do posicionamento do rosto na referência, né? Eu aplico um tom leve, usando movimentos suaves do lápis, sempre fazendo eles em uma direção, e quando eu quero aumentar o valor sendo ali, quanto mais escuro, mais sombra eu preciso adicionar no desenho, eu começo a traçar a linha numa direção cruzada, né? E aí a gente vai criando profundidade e volume no desenho, como vocês podem ver aí. A gente vai sempre olhar a referência e identificar onde estão as áreas de sombras mais escuras e as áreas de sombras mais claras. Eu gosto de, no meio do processo de sombreamento, sempre estar usando um papel, pode ser um papel higiênico, gente, para ir passando em cima do grafite que a gente fez, para deixar tudo mais homogêneo, para deixar tudo mais junto, e aí depois a gente continua o desenho fazendo mais e mais camadas. Então eu utilizo uma técnica de camadas, tá? Uma das coisas mais importantes no sombreamento, gente, é construir os tons aos poucos. É muito mais fácil escurecer um desenho gradualmente do que tentar clarear uma área que ficou escura demais, né? E aí a gente trabalha as bochechas, a gente trabalha na profundidade aqui da orelha. O cabelo, gente, não tomo muito detalhe, porque o cabelo na referência ele tá bem escurecido mesmo.
Não fiz as tatuagens do Neymar aqui também, porque eu queria que vocês focassem mais no próprio desenho do rosto, tá bom, pessoal? E aqui é uma fase de refinamento do sombreamento, né? Eu começo a observar transições mais sutis entre luz e sombra. Muitas vezes o realismo em um retrato ele não vem de detalhes extremamente complexos, mas sim da transição suave e de valores bem equilibrados. Eu vou ajustando gradualmente cada região, bochechas, nariz, olhos, boca, sempre comparando com a referência e buscando manter a harmonia geral dos tons. Também começo a trabalhar nas texturas e aqui simplesmente no final que eu venho com uma borracha e vou fazendo ali os highlights, né? Os pontos de luz mais fortes, que vai dar aquele último toque especial no nosso desenho. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever. E muito obrigado, pessoal, por assistirem o vídeo e ficarem até aqui. Eu vejo vocês no próximo.